Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, verificando o desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes regiões do país. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná para conversar sobre o desenvolvimento da safra verão de milho lá no estado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Edmar Gervásio, ele que é analista de milho do Deral, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Edmar, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Guilherme, estamos à disposição aí. Edmar, os trabalhos de plantio do milho já se caminhando para o final aí no estado, como é que foram as condições para o produtor paranaense semear sua safra verão de milho nesse ano? Bom, a safra ela tem seus problemas, né? Esse ano aí o Paraná sofre com uma estiagem histórica aí que invariavelmente impacta o plantio do milho aí primeira safra. Hoje a gente já está com 98% da área plantada, então já caminhamos agora para uma segunda fase, que são os tratos culturais aí, e acompanhar o desenvolvimento aí, principalmente a questão aí de questões de chuva aí no estado, né? Nas últimas semanas a gente teve um alívio, essas chuvas vieram, então teve uma recomposição aí da água que estava faltando, mas ainda precisamos mais de chuva aí nos próximos meses aí para justamente a gente ter a expectativa de uma boa safra no estado. E aí, Edmar, quanto é a estimativa inicial do Deral para a produção dessa safra e a gente já consegue apontar algum índice de perda? Alô, Edmar, está me ouvindo? Bom, Perdemos o sinal, gente. A gente vai tentar refazer a ligação com o Edmar Gervásio, analista de milho do Deral, ele que está explicando para a gente o desenvolvimento da safra verão de milho lá no estado do Paraná até o momento. A gente já retomou aqui o contato com o Edmar. Edmar, eu perguntei para você, antes da ligação ser interrompida, quanto é a estimativa inicial do Deral para a produção dessa safra e a gente já tem algum apontamento de perdas? Não, perdas assim, perdas ainda não é possível a gente apontar, porque a gente está ainda, de certa forma, num ciclo bem inicial ainda do plantio, né? Então, a produção ainda esperada está mantida, né, no estado, então devemos, considerando o cenário atual, ter uma produção dentro de uma normalidade. Então, aí em torno de 3,4, 3,5 milhões de toneladas, que é, de certa forma, uma boa produção para a primeira safra no estado. E aí, Edmar, você comentou, né, que agora o produtor vai entrar ali nessa fase de tratos culturais, de acompanhar o desenvolvimento das lavouras. O cenário atual de clima aí no estado permite que o produtor realize esses tratos dentro do previsto? Nós perdemos mais uma vez o contato com o Edmar Gervásio. A gente vai refazer essa ligação para o Edmar, o analista de milho do Deral, terminar de conversar com a gente sobre esse desenvolvimento do milho. A gente já retomou com o Edmar aqui. Edmar, as condições climáticas aí no estado nesse momento permitem que o produtor entre nas lavouras para realizar os tratos culturais conforme o planejado? Nesse momento aí, como a gente teve chuvas essa semana, aí já era um pouquinho de dificuldade nesse momento. Mas o grande problema, digamos assim, seria o plantio, que de certa forma já foi finalizado aí no estado, né, 98% plantado. Então, aí nas próximas semanas, aí a gente vai ter a oscilação normal de clima que vai permitir a entrada aí das máquinas no campo para fazer todo o tratamento necessário da lavoura aí para a gente ter uma expectativa de boa produção aí no estado. E aí, Edmar, para a gente esticar um pouquinho essa conversa um pouco mais lá no futuro, como é que essa estiagem que atrasa o plantio da soja pode impactar para o milho safrinha aí no estado, que é a maior produção, né, segunda safra? Deve ter problemas de plantio por aí? O grande problema é a janela, né? O problema de plantio, tecnicamente, não há, né? Porque o produtor pode plantar se for assumir um risco fora do zoneamento agrícola.
Entretanto, para o plantio acontecer dentro do zoneamento agrícola, a janela vai ficar muito mais apertada, ou seja, haverá uma concentração de plantio, e isso vai aumentar invariavelmente o risco de situações adversas lá na frente. Eventualmente uma geada um pouco mais cedo, eventualmente uma chuva mais intensa que possa danificar a lavoura. Então, você concentrando várias lavouras ao mesmo tempo, aumenta-se o risco de uma perda potencial maior por advento climático, né? O advento de uma seca ou chuva em excesso é um risco já aceito na lavoura, mas esse risco de uma geada lá na frente, uma seca mais intensa num período muito específico, isso pode, de certa forma, impactar. Mas ainda é muito cedo para a gente cravar que isso vai acontecer. O produtor paranaense hoje tem uma capacidade muito grande de plantio, né? Então tem uma estrutura muito boa, então isso deve contribuir aí, deve facilitar o plantio, de certa forma, mais acelerado a partir do momento da colheita da soja a partir de janeiro. E Edmar, só para a gente encerrar falando um pouquinho do mercado aí no estado, né? A gente acompanhou durante todo esse ano os preços bastante favoráveis para o produtor, relação de troca vantajosa. Como é que os preços do milho encerram 2020, essa reta final de ano aí no estado para o produtor? Os preços seguem bons e quais são as perspectivas aí para esse começo de 2021? Bom, os preços nesse momento são excepcionais, né? A saca acima de R$ 66 aí no estado do Paraná. Então, isso representa aí 100% praticamente sobre o preço de 2019, que era R$ 30, R$ 33. Então, quer dizer, o produtor tem um ganho excepcional, aí uma relação aí versus custo em torno de R$ 24, R$ 27, aí praticamente quase 200%, aí 170% em cima do custo variável de produção. Então, quer dizer, do ponto de vista de rentabilidade, é excepcional para o produtor, que com certeza vai finalizar. A expectativa para os próximos meses de certa forma, nesse primeiro momento aí, você vê já um certo arrefecimento dos preços, né? Você tem uma estabilidade um pouco maior do dólar, está se observando uma pequena queda nos últimos aí 15, 20 dias, e isso deve segurar um pouco os preços aí. E o próprio mercado começa a se ajustar. Então, tem eventualmente uma produtora, uma agroindústria acaba segurando um pouco as compras, começam a se tomar medidas para você não ter um aumento ainda maior dos preços. E também tem o consumo, que começa a se estabilizar também, né? Você já conseguiu, de certa forma, equilibrar a oferta e demanda em algumas regiões já do estado, né? Então, você já tem uma oferta de milho para um consumo condizente, aí, principalmente nas cadeias de suíno e aves aí no estado. Então, a expectativa é uma estabilidade de preços com viés até de queda, né? Porque é natural você ter uma alta tão grande e você visualizar uma pequena redução nos preços aí nos próximos meses, e até porque começa uma nova safra, e isso tende a pressionar preços também. Edmar, mais uma vez, a gente agradece a sua participação aqui. Se você quiser deixar mais algum recado ou deixar uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Obrigado, Guilherme. Estamos à disposição. Hoje não foi perfeito, aí, né? Tivemos uma oscilação da tecnologia, mas quem sabe na próxima a gente possa trazer a informação mais coerente e mais consistente ao longo da entrevista. Um abraço. Apesar dessas interrupções tecnológicas, deu para entender bem as informações e ajudar a gente a perceber melhor esse panorama aí no estado. Mais uma vez, Edmar, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você sempre voltar aqui e continuar contribuindo com a gente. O Edmar Gervásio, ele que é analista de milho do Deral, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para as lavouras de milho lá no estado do Paraná. Segundo os dados do Deral, o plantio se encaminha para a reta final lá no estado. Essa semana, esse índice de semeadura devendo chegar aí aos 98%. Na semana passada, eram 95%. E aí, um cenário melhorando para as condições das lavouras. O Edmar destacando que a falta de chuvas dificultou um pouquinho o plantio no início. Essas chuvas voltaram em algumas regiões lá do estado nas últimas semanas, ajudaram a melhorar um pouquinho esse cenário,
mas novas precipitações ainda são necessárias para manutenção desse desenvolvimento dessas áreas. A expectativa do DERAL segue sendo de produção entre 3,4 e 3,5 milhões de toneladas. Ainda não há nenhuma perspectiva de perdas para essas lavouras de verão, que vão ter que ser monitoradas daqui para frente. O Edmar destacando que os produtores paranaenses iniciando as suas atividades de tratos culturais, de acompanhamento do desenvolvimento dessas áreas, ainda mantendo uma expectativa de uma boa safra lá no estado. Olhando para o mercado, os preços nesse momento bastante favoráveis para os produtores, a saca de milho acima dos R$ 66,00 lá no Paraná, o Edmar destacando um aumento de mais de 100% com relação a esse mesmo período do ano passado, uma taxa de rentabilidade do produtor também aí em torno de 170% com relação aos custos de produção, então um momento bastante favorável para o mercado do milho lá no Paraná. Olhando um pouquinho mais para frente, para a segunda safra do ano que vem, o Edmar destacando que a janela de cultivo vai ficar um pouco mais apertada, mas vai ser possível plantar o milho ainda mesmo que fora dessa janela, desde que o produtor assuma um pouco mais o risco de eventualmente pegar uma geada lá na frente, pegar uma intempérie climática no final do ciclo, mas que mesmo com a janela apertada ainda deve dar para plantar uma grande safra, uma segunda safra de milho lá no Paraná no ano que vem. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.